Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou André Luiz Oliveira e você sabe que aqui é o lugar ideal para um bom bate-papo, para uma boa conversa, para você adquirir conhecimento, informação, qualidade de informação que é o mais primordial. E no nosso podcast, todo episódio tem um convidado especial com muito conteúdo, com uma riqueza de informações para poder deixar o nosso bate-papo ainda mais interessante, ainda mais gostoso. Você que está chegando por aqui, já fez a sua inscrição no nosso canal? Poxa, ainda não. Toda vez eu tenho que ficar falando para você fazer a sua inscrição. Vou ter que repetir isso aqui quantas vezes mais? Vamos lá, faça a sua inscrição, ative o sininho. Toda vez que subir um vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube. Comente, eu quero ouvir você. Quero saber o que você está achando dos nossos conteúdos, dos nossos episódios, dos nossos convidados, da minha apresentação. Vamos lá, comente aqui, vamos bater um papo. Esse conteúdo que nós fazemos é para você, mas é também para você poder compartilhar. Então, pega esse nosso conteúdo, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa nossa conversa, ou até mesmo para poder nos prestigiar, até porque o YouTube ele precisa entender que esse conteúdo é relevante, é interessante. Então, toda vez que você vai lá, curte, compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Combinado? Nosso podcast também está lá nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, entre outras. Também estamos na programação da Croma Mais TV, www.tvcroma.com.br. Vai lá, a programação da Croma é muito bacana, muito sensacional, vale a pena, tá bom? Só que você vai lá depois, agora não, agora você vai ficar aqui assistindo o nosso podcast. Os cortes do podcast estão lá nas minhas redes sociais, @André Luiz Oliveira Oficial, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, tudo quanto é rede. Tem lá André Luiz Oliveira Oficial. Combinado? E, como sempre, nosso podcast, todo episódio tem um conteúdo diferente, um conteúdo interessante e um convidado especial. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana que é um conteúdo assim que vai fazer você se questionar. Isso mesmo, você vai se questionar. Você já se perguntou o que realmente separa as pessoas que evoluem constantemente daquelas que parecem estagnadas, presas ao mesmo lugar? A resposta pode estar na maneira como elas encaram os desafios e as oportunidades. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um conceito poderoso, capaz de transformar vidas e carreiras: a mentalidade de crescimento. Trata-se de uma abordagem que não apenas aceita o aprendizado, mas o abraça, encarando os obstáculos como trampolim para o sucesso. Imagine como seria encarar cada erro ou dificuldade com uma chance de melhorar, ao invés de uma prova de incapacidade. A mentalidade de crescimento nos ensina a reprogramar nossa maneira de pensar, abrindo portas para o desenvolvimento contínuo e a resiliência, seja no trabalho, nas relações pessoais ou no desenvolvimento de novas habilidades. Essa forma de ver o mundo pode ser o ponto de virada que você estava procurando. E para esse bate-papo, eu tenho uma pessoa aqui espetacular, que antes aqui de iniciarmos a gravação do podcast, estava contando um pouquinho da história dele. E como eu entendo que não existe coincidências, não existe acaso, existe sim um propósito maior, o assunto tem tudo a ver com a história de vida dele. Então, nosso convidado de hoje é um verdadeiro especialista em provocar transformações profundas no comportamento humano.
Com formação em web design e programação, ele ampliou sua atuação para o campo de gestão estratégica de negócios, sendo fundador de uma agência de marketing focada em resultados. Além disso, ele se destaca como coach, master em programação neurolinguística (PNL) e estudioso da neurociência. Seu trabalho abrange desde o desenvolvimento de líderes até a criação de culturas organizacionais voltadas ao crescimento e à inovação. Hoje eu tenho a honra de receber meu colega de Rotary, uma pessoa especialíssima, Vitor Prates. Muito obrigado, Vitor. E eu que agradeço o convite. Fico honrado, na verdade, em estar aqui com vocês. Poxa, que bacana eu tê-lo aqui. Só o nosso bate-papo, eu brinco com o Marcos, que esse bate-papo pré-podcast ele tinha que ser gravado, porque é tão enriquecedor, traz tanta informação, tanto conteúdo, que às vezes até seria um segundo episódio do podcast. Mas vamos lá. Eu quero saber de você, Vitor. Vou aproveitar aquilo que nós estávamos conversando antes. Me conta um pouquinho da tua história, da tua origem, do que aconteceu contigo lá em 2013. Beleza. Bom, a minha origem, eu sou gaúcho, né? Nasci numa cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Bagé, divisa com o Uruguai. Sou gaúcho de fronteira. E hoje eu moro em São Paulo, porque lá no Rio Grande do Sul, no ano de 2000, nós fundamos uma empresa de tecnologia educacional, eu e mais 5 sócios. Muito visionário, porque imagina, a internet foi liberada comercialmente no Brasil final de 94, início de 95. E esse sócio nosso, que era o sócio majoritário, ele tinha muito visionário. Ele disse, cara, vamos criar uma empresa de educação à distância para vender para as empresas treinar os seus colaboradores à distância. Naquela época, a internet nova, o e-commerce ainda era muito desacreditado. Educação à distância era algo que não se falava. Né? É incrível, não é como é hoje, né? Não é tão popular. Embora a educação à distância, não sei se tu sabe, é muito antiga. O primeiro curso de educação à distância no Brasil foi em 1945. Ou seja, há muitos anos atrás, pelo Instituto Monitor, depois veio o Universal. Era por correspondência. Isso mesmo. E aí nós fundamos essa empresa, ela cresceu bastante. Ela se tornou a 5ª maior empresa de tecnologia educacional do Brasil. Nós montamos uma base operacional em São Paulo, foi isso que me fez vir para São Paulo. E eu era, naquela época, um executivo de alto nível, né? A gente só trabalhava com empresas de grande porte, então o meu network era todo nesse mercado de grande porte. E, obviamente, as relações que eu tinha também eram relações, vamos dizer assim, ó, que estavam muito mais nesse nicho, né? nesse mercado. Mas em 2013, eu comecei a ficar inquieto, insatisfeito, eu não era mais feliz. Porque eu não sei se tu concorda comigo, todos nós, eu duvido que alguém diga, eu não trabalho por dinheiro. Todos nós trabalhamos para ter um resultado financeiro, para ter conforto, para poder fazer as coisas que a gente gosta, comprar e suprir as nossas necessidades. Mas eu sempre fui um cara que, embora eu trabalhe para ter esse conforto, eu não trabalho por isso, ou pelo dinheiro. Eu trabalho primeiro para ser feliz. E a felicidade nem sempre ela está associada ao quanto tu ganha, né? Mas nem sempre não. Eu me arrisco a dizer que a felicidade ela não é associada ao quanto a gente ganha, mas sim ao que a gente faz. Porque o que a gente faz e nos dá prazer é que nos traz a felicidade. E eu sempre fui um cara, desde criança, que busquei isso na minha vida, fazer só o que eu gosto. Nunca na minha vida eu fiz o que eu não gosto. Perdi meu pai muito novo e comecei a trabalhar também muito cedo. Eu trabalho desde os 9 anos de idade. E mesmo naquela idade lá, quando eu vendia pastel ainda na rua, e depois fui trabalhar numa olaria, fazendo tijolo. E eu digo, cara, não vou morrer nesse negócio. E eu era a única criança, 13 anos dá para dizer, hoje não tanto, mas naquela época eu era literalmente uma criança. Sem maldade, sem nada.
Eu digo, eu não vou morrer aqui que nem esses caras. Eu todo dia que eu ia trabalhar, eu pensava nisso. Agora tu imagina uma pessoa ser feliz desse jeito, não é? Tu ir trabalhar pensando que tu não quer ir. E eu digo, cara, eu quero ir trabalhar querendo ir, né? E aí a vida nos prega muitas surpresas. Eu acabei fazendo um curso de desenho técnico na época, comecei a sair da olaria já para trabalhar de desenhista numa empresa que foi uma grande base na minha vida, que foi incrível essa empresa na minha vida. É chamada ASM, eu vou fazer o merchan deles, a ASM Empreendimentos Imobiliários, lá da minha cidade, uma empresa de Legal. construção civil, e a qual eu deposito assim, ó, tudo que eu sou hoje, boa parte é por eles, né? O profissional que eu sou, enfim, tudo isso. Essa base profissional do Vitor vem dessa Vem de época. lá, a questão da qualidade, a questão do resultado. Sempre fui muito exigido no início, principalmente pela minha mentora, que é a Margot, né? Tinha ela e o Zé, que foram meus grandes mentores em duas áreas. Um era engenheiro, o outro era arquiteto. E enfim, e essa empresa que a gente fundou em 2013, embora eu tivesse uma associação, uma situação socioeconômica muito privilegiada, eu não era feliz. Em 2013 eu começava a ir trabalhar, mas não querendo ir. Eu digo, isso não está certo. Não é isso que eu quero para minha vida. E claro, vários motivos me levaram a ter isso, né? A empresa já tinha praticamente 14 anos. E aí chegou um dia, eu fiz um treinamento em agosto de 2013, meu primeiro treinamento comportamental. Ser líder é o nome do treinamento. Um treinamento que não é para ser líder dos outros, mas para ser líder de ti mesmo. É uma viagem ao teu interior para que tu possa te conhecer, identificar onde que estão as tuas crenças que te limitam, né? Sim. Enfim, é um treinamento muito legal. E quando eu fiz esse treinamento, abriu a minha mente, né, para outras questões. Eu era um cara ogro, eu era um cara, sabe, de bater na mesa, em sala de reunião. Uma vez eu estava com a perna quebrada, eu dava com a muleta em cima da mesa. Eu era um horrível. Eu era muito tenebroso, na verdade. E esse treinamento me fez refletir sobre muitas coisas da minha vida, muitas. E esse treinamento me ajudou a despertar outros gatilhos internos para tomar uma decisão que eu confesso para ti, não que eu seja melhor que os outros, mas não é uma decisão que qualquer um toma. Tu tem uma situação socioeconômica muito privilegiada e aí no Sim. final do ano, em dezembro de 2013, eu sentado numa mesa almoçando com meu sócio majoritário, eu digo para ele, cara, as coisas precisam mudar. Se não mudar, eu tô fora. E ele disse para mim, as coisas não vão mudar, Vitor. Porque na verdade eu era o pentelho lá na empresa que incomodava, né? Que discutia, que brigava, enfim, várias questões. E aí eu peguei e disse, tá bom, então tô fora. Saímos na calçada. Ele, pronto, vai agora. Eu digo, cara, acabei de te dizer. Não, eu disse, eu tô indo para casa. E ele disse para mim, mas o que tu vai fazer em casa? Eu digo, cara, acabei de te dizer que eu tô fora. E ele, como assim tá fora? Eu digo, tô fora, cara, não quero mais. E ele, cara, tu sabe que tu não vai ter mais prolabore? Eu digo, sei, tu sabe que não vai ter isso, isso, isso. Sei de tudo, mas como é que tu vai viver? Não sei, cara. A única certeza que eu tenho é que eu tô fora. Sabe, não sei se tu já teve uma sensação de liberdade, de tirar um peso das costas. Aquele dia, para mim, foi um dia mais leve da minha vida. Cara, eu me senti tão leve, tão bem. Eu fui para casa feliz. Claro que eu sabia que tinham consequências, né? Na verdade, tudo na vida, né? Todas as tuas escolhas, as decisões que tu tomam, te levam a consequências que Sim. podem ser boas ou ruins, dependendo das decisões que tu toma. Eu tinha certeza que eu ia, né, sofrer um pouco no início, até pelo desapego, porque não é só a questão financeira, mas tu fundar uma empresa, ver ela crescer e de repente ela não te fazer mais feliz, é uma separação, né? É um luto que tu passa. E eu demorei um tempo para. Eu tinha me separado no mesmo ano. O luto da separação dos dois foi muito forte. A sorte que eu conheci uma pessoa seguida que eu me separei, e essa pessoa foi muito importante na minha vida, né? Ela, se não fosse ela, eu te garanto, André, a gente não estaria sentado nessa mesa hoje.
porque ela me ajudou demais. Demais, demais, demais. Seria eternamente grato a ela, que hoje ela é minha esposa. E a gente construiu uma família, temos uma filha linda de 9 aninhos, Que né? legal. E só que nessa época eu tinha 50 anos. Tu pensa um cara bem sucedido, com 50 anos, de repente dizer, não quero mais isso. Às vezes, com 50 anos, tu pode levar um baque na vida, cair, mas não porque tu quis, né? E aí tu vai lá, luta, luta e te ergue. Eu não, eu fui por opção. Eu digo, não quero mais essa vida. E literalmente resetei a minha vida. Eu tinha me separado, saí do meu Da sua trabalho, da empresa, que empresa, você ajudou a construir. sem ter nada. E tu sabe aquela história da caixa d'água? Encher uma caixa demora. Demora um tempo incrível para te encher uma caixa d'água. Mas quando não entra mais água e só sai, ela diminui numa velocidade incrível. Tu não percebe quando tu vê ela tá seca. E isso aconteceu comigo. Eu morava na Zona Sul, na Vila Mariana, em São Paulo, e eu precisava, né, pagar aluguel, mantinha a minha ex-esposa, mantenho até hoje. Até a minha advogada disse, Vitor, por que tu faz isso? Porque meus filhos são todos adultos, né? Eu digo, eu me separei porque quis. Casei porque quis e me separei porque quis. E quando eu fiz votos no meu casamento, eu não disse se esses votos teriam um limite, né, até eu estar junto. Não falei isso. Muito pelo contrário. Então eu me sinto na obrigação de manter esses votos. Eu me sentiria péssimo se eu não fizesse isso. E a minha atual esposa entende isso. Na verdade, ela que paga, inclusive, manda o dinheiro para minha ex-esposa, todo mês. Isso não é qualquer mulher que faz também, né? Não. Então por isso que eu digo que ela é muito incrível, essa minha esposa. Mas aí tá, e aí ela perguntou para mim, um dia a gente conversando, eu disse para ela que não ia poder mais seguir lá morando onde eu morava. E ela perguntou, aonde que tu vai morar? E eu digo, não sei ainda. Mas por que tu vai ter que mudar? E eu digo, porque não tem mais dinheiro para pagar aluguel. E ela, por que tu não vai morar na minha casa? Aí eu pensei, né, tia? E, cara, 50 anos, ela é 20 anos mais nova que eu, 30 anos, ela morava com a mãe. Eu digo, pô, vou morar com uma mulher 20 anos mais nova que eu, vou entrar na casa da mãe dela, um homem que não tem nem emprego, não tem nada. Ela vai dizer, cara, esse cara... Tanto é que a gente briga até hoje, né? Porque as pessoas diziam na época que a gente começou que ela queria me dar o golpe do baú, porque era muito mais nova, e eu tinha uma associação, uma situação privilegiada melhor. Aí eu disse para ela, tu viu? Tu quis dar o golpe do baú, mas eu fui mais esperto, fui eu que dei, né? E aí, tia, me mudei para casa dela. Só que quando eu me mudei, eu não tinha nada. E a minha ideia naquela época era montar uma consultoria. Eu dar consultoria para as empresas. Afinal de contas, eu tinha um baita background já, né, adquirido durante todo esse tempo. E sobre minha vida anterior, antes dessa empresa, que me permitia ajudar empresas. Mas o meu network em São Paulo era só grandes empresas. E tu entrar em grande empresa com uma empresa nova não é simples. A escada que tu tem que subir é muito alta. E eu não conseguia abrir. Eu tinha network, falava com as pessoas, mas eles, pô, Vitor, é um cara muito legal, uma tua empresa muito nova, CNPJ novo, tu não tem case, não tem nada. Enfim, eu só batia na porta, né? Aí um dia essa minha esposa disse, tu não acha melhor tu procurar um emprego? Isso já tinha passado um tempo, né? E eu disse para ela, tu acredita em mim? E ela, eu acredito. Então acredita. Acredita porque vai dar certo. E ela, tá bom. Pensa, cara, se ela tivesse dito para mim, não acredito. A gente não estaria sentado aqui hoje. Sim. Certo que não. Porque aí a minha vida teria ido para outro rumo. Caminho. Eu digo, pô, então não faz sentido viver contigo. Porque... E ela acreditou, cara. Ela acreditou nunca mais tocou no assunto. Mas eu fiquei pensando, cara, a mãe dela deve estar aqui, né? Porque ela saía, ela era funcionária pública naquela época, ela saía para trabalhar, eu ficava em casa. Porque naquela época eu já fazia os trabalhos, né, em home office. Aí eu digo, cara, a coisa está ficando feia. Aí um dia, eu montando, porque aí naquela época eu estava montando minhas palestras, e o meu foco mais era em vendas, área comercial, ela disse, por que não monta uma palestra motivacional? E eu digo... primeiro porque eu não acredito nessas palestras motivacionais, não gosto.
Porque a motivação está dentro de mim, não tá? Eu não consigo passar isso para outra pessoa. Eu posso despertar gatilhos internos que através disso ela se automotive. E aí, tanto é que eu não digo, eu digo palestras comportamentais, né? Uhum. E eu digo, não sei, vou pensar, não gosto disso. Ela foi trabalhar no outro dia, quando ela voltou, eu tinha montado a minha primeira palestra, que foi a palestra de mais audiência que eu tive, cara. Que E eu legal. digo assim, não sei se tu acredita em Deus, mas eu digo, Acredito. cara, foi Deus que fez essa palestra para mim. Era incrível. Tanto é que até hoje elas pedem essa palestra. Eu digo, não, essa aí eu já matei. Que era Você é uma Águia, o nome da palestra. Eu já matei a águia. Mas o ano passado mesmo eu fiz uma convenção que eles disseram, não, Vitor, então tu ressuscita, porque nós queremos essa. E aí, tia, naquela época eu dava palestra de graça. Eu fazia tudo para poder. Ninguém me conhecia, ninguém sabia quem era o Sim. Vitor Prats, né? Na verdade, até hoje, porque eu não me vendo como um palestrante, né? E aí começou a acontecer. Aí, depois que tu dá numa empresa, acaba indicando. Aí, depois da primeira, tudo é mais fácil, né? Tanto é que eu dou palestra sempre, mas nem me vendo. As pessoas me procuram. É que eu não vivo disso, né? Eu tenho a minha Uhum. empresa e a qual eu dou total dedicação. Mas é óbvio que hoje eu já cobro para dar palestra. E naquela época eu fazia só para me tornar conhecido. Mas não dei tantas palestras assim. Aí um dia ela falou para mim, por que tu não abre uma agência? Tu faz as coisas tão legal para divulgar o teu trabalho, faz uma agência. Eu digo, não quero perder o meu foco. Sabe aquilo? Uhum. Manter o meu foco. Só que, cara, Deus de noite, cara, conversou comigo de novo, né? Eu não escutei, mas certamente ele tocou no meu inconsciente. E eu levantei de manhã com a covéria na cabeça. Covéria é uma palavra que não existe, eu criei, é compromisso verdadeiro com o resultado. Isso significa o nome da minha empresa. E eu mudei tudo. Eu digo, cara, a partir de hoje não foco mais em empresa de grande porte. Só vou trabalhar com pequena e média empresa. Sabe por quê? Eu não tenho mais tempo para perder. Eu Sim. tenho que chegar no dono. O dono que tem que me dizer que quer ou não quer. Eu não posso mais falar com supervisor, gerente, não sei o quê. E o time de fechamento muito grande. Eu não tenho tempo para isso. E aí, cara, mudei totalmente a minha estratégia. Quando eu mudei a estratégia, vem o primeiro desafio, que é conhecer esse mercado. Eu não conhecia. Tu pensa um cara em São Paulo, sem parente, sem amigos, só minha esposa, Uhum. só ela. Eu conhecia a mãe dela, e claro, óbvio, a família dela, Sim. mas não conhecia ninguém. Cara, como eu vou chegar nesse mercado? Eu não conheço um empresário sequer. E esse foi o grande desafio, né? Para mim. Aí eu pensei, pô, vou ter que dar uma. Desculpa, tio, Não tem problema. não deu para evitar. Ó, aí eu pensei, não dá para mim ir de casinha em casinha conhecendo gente. Eu vou ter que ir num lugar onde reúnam vários empresários para conhecer vários de uma vez só. Sim. Aí a primeira coisa, porque naquela época eu já não tinha mais dinheiro para nada. Muitas vezes eu andava a pé, porque eu não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus. E muitas vezes eu não gostava também de pegar um ônibus, então eu ia a pé. Muitas reuniões que eu fiz, eu fui a pé. Imagina, São Paulo, tu ia a pé, 10, 15 quilômetros. Caramba. Cara, era assim, porque eu não tinha muitas vezes dinheiro. Na verdade, a gente não tinha dinheiro para nada. A minha esposa ganhava, funcionária pública, né, cara, ganhava pouco, Uhum. sobrava muito pouco para ela por mês, que mal dava para a gente se alimentar. Só que nesse meio tempo todo, olha, né, cara, as insanidades na vista dos outros. Cara, como que um cara ganha bem e larga tudo? Largou tudo, se muda. Aí a mulher dele pergunta, tu gostaria de ter filho? E eu digo, não, não gostaria porque eu já tenho 3, mas tu gostaria? Ah, eu gostaria porque eu não tenho. Eu digo, beleza, eu não posso te tirar esse direito, mas se tu quiser filho tem que ser agora, porque eu já tenho 50 anos. Se a gente esperar mais 10 anos, não vou ver meu filho. Uhum. Aí a gente fez uma filha nessa época, sem ter um centavo no bolso. Ninguém faria isso. Não. Ninguém. Mas o mais incrível, a gente colocou. Ah, tá. E aí, só para completar aquela história, sabe onde que eu fui? Primeiro lugar? CDL São Mateus. CDL de São Mateus. Câmara dos Dirigentes Logísticos do Estado de São Paulo, daqui de São Paulo. Sim. De São Mateus, né? Tchê, lá eu conheci o Marcelo Dória, não sei se tu conhece, cara. Conheço, conheço sim. Então, cara, meu cliente até hoje. Legal. O Marcelo já é 10 anos praticamente meu cliente. Porque a Covéria começou em 2014, julho, no papel, né? Aham.
Ou seja, funcionar mesmo, ela começou a rodar em final do, sei lá, um ano, eu acho, depois. É mais ou menos um ano. No papel, ela nasceu lá em 2014, em julho. Mas dar dinheiro, ela só foi dar muito tempo depois. E aí eu fui lá, falei com o Marcelo, nos conhecemos, coisa e tal, mas não rodou, cara. Aí eu peguei, criei um projeto de endomarketing para ele, que tinha que dar treinamento, coisa e tal, tinha toda uma questão. Foi ali que a gente começou a nossa parceria. É um cara que, cara, assim, ó, eu considero ele muito, porque foi o primeiro cara, na verdade ele é meu segundo cliente, mas ele, aqui em São Paulo, ele foi a primeira pessoa a acreditar em mim sem eu não ter nada para entregar. Nada, não tinha case. Hoje é fácil tu contratar covéria. Sim. Tem case, tem um monte de cliente, é muito mais fácil. Mas lá, sim, tu conhecia a pessoa, sem saber quem era o Vitor, quem é esse maluco. E outra, sem ter nada. Que cliente tu tem? Nenhum ainda. Que eu pudesse mostrar. Cara, isso, o Marcelo, cara, assim, é outro cara que eu tenho uma dívida eterna com ele, né? É um cara que sempre que eu posso eu falo dele. Mas o meu primeiro cliente, cara, foi em Fernão. Não sei se você sabe onde é isso. Não. 400 quilômetros de São Paulo. É uma cidade entre Marília e Bauru. Fica do ladinho de Garça ali. Tá. Eu conheço a região. Fernão. Prospectando. Cara, eu não conhecia nada de São Paulo. Para mim, Fernão é. Eu não conhecia nada em São Paulo. Tu pensa? Eu fazia pouco tempo que eu estava morando em São Paulo. Aí prospectando, pum, cai nesse cara. Aí ele, pô, cara, gostei. Vem aqui para me apresentar. E eu digo, beleza. Quando é que tu queres que eu vá? Pode ser depois da manhã. Aí beleza, chegou minha mulher em casa. Eu digo, cara, já conseguimos o nosso primeiro cliente. E ele é mesmo, mas ele não sabe ainda, mas já é. E isso virou um jargão na minha vida. Ele já é meu cliente, só não sabe ainda. Tia, e ela disse, e onde que é? Eu digo, Fernão, mas eu nem vi ainda onde é. Aí entrei no Google para ver. Putz. E ela, pai, como é que a gente vai? Porque ela já se incluía, né? E ela ia em tudo comigo, tia. E aí eu digo, então, esse que é o problema agora, como é que a gente vai? E aí a gente tinha um carro, rodava pouco, né? E aí ela disse, não, mas eu acho que eu posso fazer um empréstimo consignado. Sabe, empréstimo consignado para funcionário público é facinho de tu conseguir, né? Eu acho que eu tenho ainda direito a um empréstimo. Eu digo, pô, será? E ela, sim. Aí foi lá, no outro dia, R$ 500. Cara, partimos com R$ 500 no bolso. Pensa que loucura, tio. Pra perto de Marília. Chegamos lá, reunião, 2 horas, terminou a reunião, voltamos para São Paulo. Viajamos 800 quilômetros num dia para fazer a primeira reunião, cara. Aí ele disse que ia pensar e coisa e tal. Pô, passou nada. Follow-up, ligo para ele. E aí, cara, tu já pensou? E ele, cara, eu tô indo para São Paulo. Quem sabe eu ir no teu escritório? Eu digo, putz. Porque eu não te disse ainda o lugar, né? Na verdade, tu já sabe, mas eu não disse aqui. Cara, a casa da minha esposa, da mãe dela, é no meio de uma comunidade, de uma favela. Lá passando Iguatemi, indo para a 3ª divisão. Aí tu pensa, como eu vou receber um cara lá? Eu não tenho demérito nenhum lá, porque foi lá que eu criei a minha empresa e eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Se eu tivesse, não teria ido para lá, né? Zero meu preconceito. Tanto é que, né? Porque os caras diziam, tu tá louco, coisa e tal. Era zero. Eu nunca sofri por não ter dinheiro. Nunca tu me viu triste, nunca tu me viu sem energia. Tanto é que as pessoas que me conheciam naquela época achavam que eu era o cara, mas nunca, sabe? Nunca reclamei na vida, nunca depositei. Por que Deus está fazendo isso comigo? Nada. Cara, eu só pensava em crescer. Eu não tinha tempo para pensar em coisas negativas. Não tinha. Eu só tinha um pensamento, mudar de vida. Era isso, sabe lá quando eu era guri, que eu digo não vou morrer aqui, eu pensava a mesma coisa, não vou morrer aqui. Não que o local tenha alguma coisa, entendeu? Não é isso. Mas eu mereço algo melhor. Sim, Na verdade, sim. todas as pessoas merecem. Aí tá, cara. Ele disse, eu digo, tia, tu conhece bem São Paulo? E ele, não conheço. Eu digo, então vamos se encontrar no shopping que é mais fácil. Aí ele, tá bom. Aí fomos para um shopping. Nesse shopping fechamos, cara. E eu sou muito direto, até hoje eu sou com meus clientes, né? Eu disse para ele, cara, tu imagina, eu mal tinha conhecido esse cara, mas já tinha estudado a empresa dele. E eu disse para ele,
que era uma empresa de formação de coach, PNL, coisa e tal. Foi aí que eu fiz as minhas primeiras formações. E eu disse para ele, cara, tu é aberto a mudança? Ele, eu sou. Então tá bom. Então tu tem que mudar o nome da tua empresa, tem que mudar a marca, tem que mudar tudo. Do jeito que tá, parece um boteco da esquina, tu não vai crescer nunca. Assim. Na cara, na lata. Na lata. Cara, ele ficou, sabe, aquele estado, sei lá, de raiva, um misto de tudo, né? Pediu licença, levantou da mesa e saiu. Ficou quase 1 hora fora. Aí eu fiquei pensando, puta, falei Perdeu demais, o cliente. né? Aí ele volta, senta na mesa, fechado. Mas tem uma condição. Eu digo, tá bom, qual é? E por 3 meses eu não te pago, eu te pago com as formações. E aí depois de 3 meses eu começo a te pagar. Eu digo, tá bom, tá fechado. Cara, eu não tinha 1 centavo no bolso, pro meu primeiro cliente ainda não ia me pagar. E as formações eram lá em Fernão. E naquela época a formação de coach dele era de 6 em 6, todo mês tinha que ir durante 6 meses. Se tu perguntar para mim hoje e para minha esposa como a gente fez, porque ela fez junto comigo, como a gente fez essas formações, a gente não sabe dizer, porque a gente não sabe como a gente tirava dinheiro para ir. Cara, a gente não se lembra mais. Para te ver que isso se tornou, isso eram coisas tão pequenas na nossa vida que a gente não lembra. Não ter o dinheiro naquela época não nos afetava. E nós colocamos uma meta, cara. Janeiro de 2016, nós saímos da casa da tua mãe. Cara, e meta não é algo que eu negocio. No Rotary, eu e tu rotariano, coloquei metas, né? Também quando eu fui presidente. E tinha um cara que foi presidente depois de mim, ele dizia para mim, Vitor, esquece as metas, cara. Eu digo, cara, meta não se negocia. Não tem, meta é meta. Talvez eu tenha sido um dos únicos presidentes que atingiu todas as metas declaradas. Até hoje, a primeira gestão que teve aquela flâmula de 100% do clube com contribuição de $100, sabe? Per capita, né? Por pessoa. Cara, recebi esse ano. Que bacana. E a primeira lá no clube, no nosso, né? Sim. Aí, tia, acabei fugindo. Aí tá, fechamos. E a gente não sabe. Mas enfim, aí nós colocamos essa meta. Janeiro de 2016 a gente se muda. Cara, a minha esposa, a gente vai ver algumas casas aqui na volta. Eu digo, não, Bica. Cara, a mudança é mudança. A gente não pode só mudar de casa, a gente tem que mudar de bairro, tem que mudar de região. E ela, como que a gente vai fazer isso? Eu tinha 3 clientes. Pensa, cara, nós fizemos as contas. Comer e pagar aluguel. O aluguel tem que ser de tanto, não pode ser mais do que isso. E comer é isso. Nós não podíamos comprar mais nada. Vamos comprar uma... Não tem. Não tem, porque nós tínhamos uma filha já. Pequenininha, cara, não tinha 1 ano ainda. Quando nós nos mudamos, ela já tinha feito 1 aninho. Ela está com 1 ano e alguns meses. Aí a gente se mudou. Cara, aqui pra Vila Antonieta, tu sabe ali onde é? Tchê, um apartamento nunca tinha sido habitado, 0. O condomínio lá era novo. Aí quando nós fomos visitar, eu disse para ela, aqui que a gente vai morar. E ela, como que a gente vai morar? Será que a gente vai conseguir pagar? Eu digo, tu parou de acreditar? Vai dar. Cara, a gente se mudou. Entramos num apartamento, um cliente não quis ficar. Eu fiquei só com 2 e ela tinha pedido licença-prêmio, ela não estava mais recebendo. Meu Deus. Para a gente poder se mudar. Sim. Quando nós entramos no apartamento, sabe o que nós tínhamos dentro do apartamento? Só a nossa cama. Não tinha geladeira, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada. Desculpa, de novo. Tranquilo. Não tinha absolutamente nada. Vazio o apartamento. A minha sogra dizia, quando é que dá para visitar? Como é que a gente vai receber alguém sem nada? Porque não tinha cadeira para sentar, a gente sentava em almofada. Aí a gente foi comprando as coisas, sabe aonde? A minha mulher buscava o LX. Cara, nossa geladeira no LX a gente comprou. Só que era uma geladeira usada, mas nova. Estava com nota fiscal e garantia. E a mulher cobrou R$1.000. Cara, R$1.000 naquela época para nós era muito dinheiro. E nós não tínhamos. Eu digo, Bica, vê se parcela. E ela não quer parcelar. Eu digo, então pega o telefone dela e deixa eu falar com ela. Aí a mulher me atendeu, eu digo,
Eu não tenho todo o dinheiro para te pagar, mas tu pode acreditar em mim que eu te pago. Se tu vender, a gente não pode perder, a gente tá sem geladeira em casa. Cara, eu botava gelo numa caixa de isopor para guardar as coisas da Easy de comida. Aí ela disse, pá, só à vista. Eu digo, tá bom, eu entendo que tu não confia na gente, tá tudo certo, mas eu vou confiar em ti. Eu só tenho agora R$ 600. Eu te dou 600, 500, não me lembro. Era um valor assim, não era a metade ou quase a metade. Uhum. E eu vou te depositar esse dinheiro. Eu não sei quando eu vou ter o outro ainda, mas eu quero que tu segure para mim essa geladeira, tu não venda para mais ninguém. Que o dia que eu tiver eu te pago e aí tu me dá. E ela, tá bom. Eu digo, eu tô confiando em ti. Embora tu não tenha confiado, tá tudo certo. Cara, minha mulher ficou louca. Não, não faz isso porque ela vai vender essa geladeira e acabou. De quem que tu vai cobrar depois, né? Aí eu digo, cara, não importa o que os outros nos dão, só importa o que a gente dá. E eu quero dar o meu melhor sempre. Até hoje eu tenho isso, falo em palestras. E aí, cara, juntamos o resto do dinheiro, liguei pra mulher, ó, tô com o restante do dinheiro, dá pra te entregar a geladeira hoje? E ela dá, vou mandar o meu marido. Paguei pra ele lá o dinheiro que faltava. Primeira coisa que nós compramos foi a geladeira, cara. Que era, porque é incrível, né? Geladeira parece tão supérfluo, mas é Nada. um bem assim de, cara, De primeira pô, necessidade. demais. E aí a gente foi, o sofá de OLX, tudo era usado, cara, na nossa casa, tudo. Sim. Tudo era usado. E aí foi indo, 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 e graças a Deus, cara, hoje a Coveri está presente em 8 estados do Brasil já com cliente. Aí Legal. os caras às vezes me perguntam, Vitor, como é que tu cresceu? O Marcelo Doria que me diz, Uhum. eu nunca vi um empresário crescer da forma que tu cresceu, na velocidade que tu cresceu sem ter nada. Nada, não tinha nada. Nenhum dinheiro para fazer publicidade da minha própria empresa. Sim. E hoje a gente está, cara, eu tenho cliente em Fortaleza, no Ceará, né? No interior do Ceará, tenho em Minas, tenho no Mato Grosso, tenho no Paraná, tenho aqui em São Paulo, no Rio, nem me lembro todos os lugares agora. Mas como a gente saiu disso para a vida hoje que eu tenho, que graças a Deus uma vida muito mais confortável. Não Uhum. tenho ainda tudo que eu tinha antes, mas já está melhor. Certo. Eu comecei sozinho, trabalhava quase 20 horas por dia. Hoje a gente tem 12 funcionários. Então, quer dizer, mudou completamente tudo, né? Sim. E aí as pessoas perguntam para mim, cara, como que a gente consegue isso? Eu digo, é simples. Primeiro, ai, cara. Primeiro, tu tem que acreditar que é possível. Cara, ninguém pode te tirar essa crença. Eu nunca deixei de acreditar que era possível. Agora, quando tu consegue que alguém mais acredite contigo, meu, o fardo se torna mais leve. Porque é 50% só. Que nem Uhum. eu. Minha mulher acreditava muito, muito que ia dar certo. Ela não... Cara, teve uma vez que a gente já tinha se mudado, Sim. que eu peguei, a gente fechou o quinto cliente e eu disse para ela, cara, agora tu vai ver. Agora vai ser um por mês, vai ser 2, 3 por mês. E ela pegou e deu risada. Eu digo, cara, tu deixou de acreditar, tu não acredita mais? E ela, não acredito. Porque a gente cresceu muito rápido mesmo, né? E, claro, que tudo na vida tem o sobe e desce, né? Sim, normal. Mas, cara, primeiro, acreditar cegamente que é possível. Ninguém pode te tirar isso. Outra, não terceirizar nada para ninguém. Porque a responsabilidade é só tua. A responsabilidade do teu sucesso ou do teu fracasso só depende de ti. Se tu fracassou, ninguém é culpado, né? Eu tenho uma frase que eu criei até para minha equipe mesmo, que eles toda hora a nova geração e as pessoas como No um modo todo geral. tem a tendência de justificar, né? Eu não fiz De dar isso por causa desculpa. disso, dar desculpa justificativa. Eu digo para eles, cara, sabe o que é justificar alguma coisa? Tu dá uma justificativa, é a tua falta de capacidade de não fazer o que tu tinha que fazer e não fez. Aí nasce a justificativa. Ou seja,
Tu não teve capacidade, tu não é obrigado a ter, mas tu tem por obrigação procurar o que te falta. Se tu não tem conhecimento numa área, tu tem que buscar. Se tu não tem equilíbrio emocional, tu tem que buscar isso, porque senão tu não atinge o sucesso. E ser bem-sucedido não significa ter muito dinheiro, mas tu tá em equilíbrio em todas as áreas da vida, né? Sabe a roda da vida ou não? Sim, conheço. Cara, a roda da vida, a ciência da roda da vida não é tu tá 100 em tudo. Pode estar 50 em tudo, mas que todos estejam iguais, que a tua roda vai girar. O problema é quando uma área está assim, a outra está assim. Então, quer dizer, a família, a relação com a esposa, eu vou te dizer assim, é outro ponto fundamental. Quando a energia está equilibrada, isso já é um grande passo. Mas a verdadeira lição, cara, que eu tirei de tudo isso que eu passei, sabe qual é? Tu não precisa de nada para realizar os teus sonhos. Tu só precisa de ti mesmo. Assim, ó, de acreditar que é possível, ter resiliência, fazer o que é necessário, buscar o conhecimento que tu precisa para te fazer algo, porque eu acabei de falar, a gente não sabe tudo e não tem obrigação de saber tudo, mas a gente tem a obrigação de buscar esse conhecimento. E o coach, cara, me ajudou muito. A PNL me ajudou demais. Aí depois eu fiz outras formações em outros institutos e fiz análise comportamental. Análise comportamental, nossa, essa foi um divisor de água assim na minha vida. E tudo começou ali com um curso que você fez de liderança de si mesmo. Por que você resolveu fazer esse curso? É incrível. Tu falou agora no início, né? Nada acontece por acaso, né? Sim. Lembra do meu network? Era muito. Eu estava falando com o gerente de marketing da Electrolux, num evento que nós estávamos lá. E ele, cara, Vitor, tem um curso que tu vai adorar fazer. Porque eu sempre fui muito religioso. Sempre, toda a minha vida, desde a minha mãe era muito religiosa, eu sempre frequentei muito a igreja católica, de ir todo domingo à missa, ser de grupo de jovens, e isso também me deu uma base espiritual muito grande. E a outra coisa, antes de responder a tua pergunta, a base espiritual é tudo. Se tu não tem uma conexão com algo maior, Buda, Oxalá, não importa a religião, no meu caso é Deus, cara, se tu não tem uma conexão espiritual, a tua vida se torna mais pesada. Porque a conexão espiritual te dá uma coisa que tu não encontra em outro lugar, que é fé, que é acreditar sem ver. E se tu acredita sem ver, tu sabe que é possível. E no meu caso lá, cara, eu escutava música assim, gospel todo dia. Eu em casa, sozinho, escutando música gospel. Tem uma Noites Traiçoeiras que eu escutava demais. Que é linda aquela música, né? Mas aí, respondendo a tua pergunta, como eu sempre gostei dessa busca interior, embora fosse um ogro, não quer dizer que eu não buscasse. Eu só não tinha encontrado ainda onde poderia me ajudar. E esse cara me falou, cara, Vitor, tu vai trabalhar 4 pilares de sentimentos. Amor na potência máxima, alegria na potência máxima, tristeza na potência máxima e raiva na potência máxima. Eu digo, caraca, nem me fala mais, quero fazer. Assim, cara, quero fazer. E ele, tá bom. Porque esse curso, tu obrigatoriamente não basta só tu querer. Tu precisa ter um padrinho. Ele já tinha feito, ele foi o meu padrinho. Entendi. Na verdade, ele foi outra pessoa que foi o meu padrinho, mas foi ele que me indicou. E porque quando tu vai fazer o treinamento, por exemplo, te aconselho. Cara, é muito bom. Se tu fores fazer, eu serei teu padrinho, com o maior prazer. Eu tenho que te levar e te buscar, tu não pode nem ir de carro. Caramba! E aí eu fui fazer. Cara, lá mexeu demais com algumas coisas que eu tinha. Demais. Que eu refleti muitas coisas. Eu digo, pô, tanto é que eu saí desse treinamento, liguei para os meus filhos, filho, perdoa, chorando, cara. E ele, pai, por que tá me pedindo perdão por não ter sido o pai que tu queria? Não, pai, tá tudo certo. Eu digo, não tá tudo certo, não. Eu sei que eu te trouxe muitos traumas na vida. E ele diz para mim, não, pai, tá tudo certo. Eu digo, tu não sabe ainda, mas eu trouxe. Essa semana ainda falando com meu filho, que os 2 mais velhos moram aqui em São Paulo,
E a gente, numa conversa mais aberta e sincera, a gente conversou muito sobre essas questões, né? Do ser pai, enfim, questões que me machucavam e me machucam muito ainda. E aí, cara, eu saí desse treinamento e levei a minha mulher. No outro mês ela fez. No outro mês ela fez o treinamento. Tchê, ela também saiu muito impactada. E é um treinamento do Instituto Emerson Feliciano, o nome desse instituto. É um cara que, inclusive, eu sugiro, eu fiz um podcast com ele há pouco tempo. Que Eu convidei ele legal. para fazer. Te deixo a dica aqui, até se tu quiseres, Sim. posso passar o contato dele. Por favor, será um prazer. E vale muito a pena tu fazer esse treinamento. Na verdade, a todos vocês que me assistem, foi incrível. Tu vê, toda a minha jornada nasceu desse Desse treinamento. treinamento, toda essa sua mudança. É, tudo que aconteceu, eu não vou dizer que a origem foi o treinamento, Aham. mas ele me despertou coisas que talvez eu não enxergasse e que eu acabei tendo coragem, porque não é fácil tu tomar a decisão que eu tomei lá no final de Não, 2013. Dizer, cara, não não é quero não. mais esse dinheiro. Quem faria isso com 50 anos? Tu conhece alguém? Olha, É difícil. difícil, Não é difícil. fácil. Tu pode ser infeliz o resto da vida, mas tu não abre mão disso. Sim. A gente conhece histórias de pessoas mais maduras que alcançaram o sucesso. Roberto Marinho, tem uma juíza, hoje desembargadora do direito do trabalho, também, que iniciou a jornada jurídica dela aos 40 anos. Mas, assim, é muito raro, porque uma pessoa aos 50 anos, ela já está pensando ali na aposentadoria, em terminar ali a carreira profissional dela, sei lá, daqui mais uns 5 10 anos no máximo. Não jogar tudo pro alto e querer recomeçar. E não, o que eu dizia, eu já cheguei na mais do que a metade da minha vida. Porque tu imagina, a vida é uma montanha, né? É, Tu tá subindo aqui, aqui é a metade da tua vida. sim, Eu espero viver 100 anos. Se eu viver 100 anos, foi exatamente na metade da minha vida. Probabilidade de viver 100 anos é muito pouca. Ah, se eu for até 90, já tô no lucro. Aí tu pensa, mais do que a metade da minha vida, eu digo, zerei. Vou começar tudo de tudo novo. de Vou novo. nascer de novo. E foi literalmente o que eu fiz, né? Eu Sim, nasci, mudei completamente, mudei a forma de agir. Hoje eu sou muito feliz com a minha esposa, muito, porque eu mudei demais. Porque se eu tivesse continuado o mesmo cara que eu era antes, hoje eu acho que eu não seria feliz no meu matrimônio. você entende que o Vitor antes, para o Vitor agora, o Vitor antes ele tinha uma mentalidade mais fixa e hoje tem uma mentalidade mais de crescimento? Não, eu acho que não. Na verdade, sempre eu tive a minha mentalidade de crescer. Eu sou um cara, Sim. desde pequeno, focado em resultado. Porque tu imagina, eu perdi meu pai com 7 anos. A minha mãe disse para mim, filho, a partir de hoje tu é o homem da casa. Então eu não podia pensar de outra forma, né? Tinha Sim. que dar duro. Por isso comecei a trabalhar muito cedo. Mas eu te diria o seguinte, o que me mudou não foi essa questão do crescimento. Vamos dizer assim, mudei o meu pensamento em crescer. O que mudou na minha vida foi a forma com que eu comecei a crescer. Porque tu pode crescer de várias formas. Sim. Aos trancos e barrancos, dando cabeçada nas paredes, destruindo pessoas no caminho. Só para te ter uma ideia. Eu falei esses dias com meu filho, eu digo, filho, tá preparado para esse novo trabalho? Porque ele mudou, né? E ele, pai, fica tranquilo. Quem já trabalhou contigo trabalha em qualquer lugar. Olha o que eu era, cara. Tchê, eu era eu não vou dizer um monstro, mas eu era um péssimo líder, cara. Péssimo. Cara, assim, sabe, de levar as pessoas à exaustão, com cobrança, sabe, muito pesada. Então, hoje não. E mesmo sendo dessa forma, você conquistou muita coisa, né? Você tinha tudo para, olha, tô tranquilo, não preciso mudar. Sim, é exatamente isso. Só que quando eu fiz o curso, eu percebi o quanto eu machuquei pessoas na minha vida. Nunca sacanei, nunca roubei, nunca menti, mas pelo maltrato, entendeu? Por machucar pessoas, por exigir delas coisas que elas não eram capazes de dar.
Hoje não, eu sou muito justo hoje. É óbvio que eu sempre vou exigir um pouco mais, porque todo ser humano pode dar mais do que ele dá. Isso é Sim, fato. É o que eu digo até para minha equipe. Um atleta, todo dia ele se exige mais para bater os seus próprios recordes. E nós, muitas vezes, nos exigimos muito pouco para ser melhor amanhã do que a gente é hoje. E isso eu acho que é legal, mas naquela época não era, cara. Era assim, ó, vamos lá, vamos tocar. Cara, essas loucuras, assim, sim. era bizarro. Bizarro de gritar, de xingar, de falar bobagem. É incrível, cara. Eu era. E aí esse treinamento. Claro, não vou te contar. O treinamento. Tu tem que Sim. viver esse treinamento. Não, eu quero sim. Cara, e aí, meu. Tem todo mês. Esse mês está acontecendo hoje. Hoje começa o treinamento de setembro. Agora em outubro tem de novo. Faz de Sim. outubro, se tu quiseres. E aí, cara. Aí, quando eu saí desse treinamento, eu saí desse treinamento e digo, cara, isso não pode terminar aqui. Montei um grupo. Convidei todos que fizeram treinamento comigo. Todos quiseram? Não. Não. Alguns. Esses alguns que quiseram, cara, a gente montou um grupo todos os meses. Era SMS, eu botei o nome do grupo. Que era SMS? Lembra? Na época que não tinha o WhatsApp, tinha o Era SMS, né? mensagem. Que Sim. era para a gente trocar, né, conversa. Então Aham. era para isso, para a gente poder fazer troca de conhecimento. Sim. Mas o SMS também era uma sigla. Primeiro S, sinceridade. Cara, não podia ter, sabe, mentira no grupo. Uhum. A gente ser 100% transparente. O M, de mensal. Todo mês a gente precisa se encontrar. E o outro S, né, era de sigilo. Tudo que acontecia no grupo não saía fora, porque se a gente estava se propondo, porque era um grupo, não era terapêutico, mas era quase, porque a gente desabafava, porque um mês, a dinâmica do grupo era assim, ó, não era um grupo de festa, não era um grupo para a gente se encontrar. Claro que a gente Uhum. fazia, comia salgadinho, às vezes tinha uma coisa ou Sim. outra, mas o objetivo do encontro era estudar. Cada membro do grupo, num mês, tinha que levar um assunto para a gente estudar. Que Cara, aquilo foi legal. muito grandioso para mim, porque todo mês a gente tinha conteúdo, pensa, tudo quanto é tipo de estudo, de comportamento humano, disso, daquilo. Uhum. Aí a gente tinha, a pessoa apresentava, a gente debatia, eu achei que isso é legal, isso eu não concordo, sabe, até a gente chegar num denominador comum. Depois a gente tinha um mês, que a gente contava o que aconteceu no nosso mês, as coisas boas e as ruins. Por isso que era sigiloso, Uhum. porque a gente se expunha lá. Sim. Cara, esse grupo, sabe quanto tempo durou? Ah, Eu fiz em 2013. Terminou em 2020 com a pandemia. 7 anos. 7 anos. E abril tinha o meu grupo. Aham. Esse grupo, a gente motivou a abrir outro grupo. Abriu outro grupo que a gente chamava de célula. Eu acabei indo para a célula e meu grupo depois morreu. O cara disse para mim que eu que matei o grupo, porque eu saí, né? Você saiu e. E essa célula era muito legal. E sabe que horas eram as reuniões? Ah, Sexta-feira, de noite. Às vezes a gente saía 3, 4 horas da reunião. caramba. Cara, eu lembro assim como se fosse hoje. Esse grupo me ajudou a me modelar muito. Porque a maioria era mulher. Tá. Teve uma época que era só mulher. Depois, não, tinha o Rodrigo. Esse cara da Electrolux, que Aham. me convidou, ele participou do grupo por um bom tempo. Depois ele saiu. E depois entrou outro. Mas a maioria era mulher. Então era cara, ninguém entendia isso, né? Porque era dois, três homens e o resto mulheres. E a gente ficava até tarde da noite. Cara, só estudando, só crescendo como pessoa. Sim. Tu imagina, isso para mim foi, nossa, foi espetacular. E, e é interessante isso, né, Victor? Porque uma das características dessa mentalidade de crescimento é essa vontade de querer aprender. É, Não é, aceitar o que já sabe, mas buscar mais conhecimentos, né? E a partir do momento que você, de repente, trocou ali o seu trabalho, o que você iria receber por mês, por aprender coach, por aprender PNL, por participar depois de grupos assim, e isso foi melhorando a sua mentalidade. é. Tu falou uma coisa incrível, né?
Tu já percebeu que tudo na vida é a constância? Se tu quer evoluir, se tu quer ser alguém melhor, todos os dias tu tem que buscar isso. Através de um vídeo, de um livro, Todo 1% melhor, né? De uma conversa que nem nós estamos tendo agora, porque existe uma troca, né? Não tem como... Claro, conversas nesse nível, né? Existe troca, não tem como não haver troca. Sim. E quando tu busca assim, ó, constantemente uma evolução através de treinamentos, cara, eu já fiz muitos treinamentos de lá para cá, muitos mesmo. Por quê? Porque a gente precisa ter um cliente em Bauru, esse é recordista, ele era também tão ogro quanto eu, ou pior. E o Luciano é um cara que vale a pena. Se tu convidar, ele vem de Bauru aqui só para isso. Ele veio... Luciano, tá convidado. Luciano Húngaro. Luciano Húngaro, tá convidado. Quero você aqui e o Emerson. Emerson Feliciano. Emerson Feliciano, também, hein? 2 convites, hein? Luciano e Emerson. Tio, o Luciano é um empreendedor também, ele tem uma empresa lá em Bauru. A empresa cresceu muito também. E tenho certeza que um dos motivos do crescimento é a mudança que o Luciano provocou na vida dele. E essa mudança que ele provocou na vida dele, ele trouxe para dentro da empresa. Que legal. E dentro da empresa hoje ele dá treinamento todos os meses para todos os funcionários. Todos os meses. Isso já tem seguramente uns 4, 5 anos. Que é constante. Que Todos os meses. Treinamentos comportamentais e nenhum é técnico. Com a equipe. Com a equipe. Aí ele leva pessoas para dar treinamento, Sim. ele dá treinamento, porque ele fez várias formações, ele tem mais formações do que eu, para te ter uma ideia. E mudou completamente. O Luciano também era outro monstro, cara. E é outra pessoa hoje. Então, quer dizer, essa busca não dá pra gente parar. Não. Por exemplo, agora mesmo que tu manifestou, faz esse treinamento. Sim. Certamente vai ter muitos gatilhos internos que tu vai te perceber e vai dizer, nossa. E aí tu começa nessa busca. Eu não consigo me imaginar hoje não buscar. Agora, o que me impressiona é as pessoas que dizem que não precisam mudar. Tu acredita que uma vez eu estava dando uma palestra? Aí não me lembro a pergunta que eu fiz ou o que eu falei, e teve um cara que disse... O cara falou assim, interrompeu a palestra. Eu não concordo contigo, cara. Eu digo, é mesmo? Mas por quê? Porque eu acho que eu já evolui o suficiente, não preciso evoluir mais. Eu digo, sério? E ele é. Comecei a bater palma. Parabéns, cara. Tá pronto pra morrer, pode ir. É isso. É isso. Cara, a hora que a gente se acreditar assim, com um cara que diz isso, significa que ele tem tanto a aprender, mas tanto a aprender. Eu não creio que uma pessoa normal vai dizer, eu já sei tudo. Eu não preciso mais evoluir. Tá bom assim pra mim. O pior é que existem muitas pessoas assim. Infelizmente. Infelizmente. Existem muitas que não evoluem. E aí a vida não funciona, a vida não dá certo. E aí começa a fazer o quê? Reclamar da vida. E terceirizar a responsabilidade que é dele. Sim. É mais fácil, né, Vitor, você colocar a culpa em alguém, em algo, até mesmo colocar a culpa em Deus, pelas coisas que muitas vezes você mesmo acabou provocando. Muitas vezes não, que você provocou. Mas é isso. Tito, quer ver uma coisa? Quando essas pessoas terceirizam, sabe por que é mais fácil terceirizar do que assumir? Porque tu assumir a tua responsabilidade, ela exige de ti algo que é muito doloroso. É a mudança. Mudança. Tu abrir mão do que tu acredita é doloroso. Por exemplo, tu tem uma crença hoje. Todos nós temos. Sim, né? várias. Várias. Qual é a tua crença? Ah, não sei isso. Cara, tu precisa mudar. Não preciso. Isso é uma crença. Agora, tu romper essa crença, por isso esse treinamento de ser líder foi muito legal para mim, por ele derruba algumas crenças que tu tem. Sim. E derrubar essas crenças é doloroso.
E por isso que tu sente um nível máximo lá, a tristeza, porque tu chora demais. Tem um momento no treinamento, para mim, ele foi tão forte, mas tão forte que eu não conseguia me controlar de choro. Mas aí quando tu sai nas nuvens, leve, e diz assim, putz, cara, eu posso ser melhor do que eu sou. Porque isso que é legal. Sim. É tu perceber que tu pode ser diferente e dizer, cara, agora eu quero mudar. Só que não é fácil, isso dói, é doloroso. Se tu fizer esse treinamento, tu vai te deparar com crenças. Vitor, dói porque eu tô com 41. Você, na época que você fez 60. esse treinamento, você tava com 50. Ou seja, você já tinha vivido ali 50 anos da tua vida. Você já tinha aprendido por 50 anos. As suas crenças, eram valores, eram princípios de 50 anos de vida. E você romper com aquilo ali que eram suas verdades, eu imagino o buraco que deve ter ficado ali naquele momento inicial. Pô, peraí, se isso aqui não é mais uma verdade pra mim, o que que vai ser a verdade daqui pra frente? Isso, tu falou algo incrível, exatamente isso. E é por isso que é doloroso, porque traz insegurança, ou porque o desconhecido te traz um temor. Pra todo mundo. E aí, cara, tu fica meio assim. Só que ele te deixa leve ao mesmo tempo, né? Sim. Leve. Nossa, eu sei muito leve esse dia. Cara, eu não vejo a hora que tu faça pra gente poder depois conversar sobre o teu processo. Porque é lindo. A minha esposa, ela fez depois de mim. Aí depois a gente conversando sobre o processo de cada um, porque cada um tem as suas dores, né? Sim. E é incrível como as dores são diferentes, mas que a gente consegue curar muitas delas. Claro que tu tem que dar continuidade, né? Tu tem que continuar nessa busca da evolução, porque senão, como tudo na vida, parou, acaba. Vitor, eu tenho pra mim que ou você tá crescendo ou você tá caindo. Não existe a estabilidade. Tio, eu concordo contigo. Tu pode até ficar estável por muito tempo, mas se tu não cresce, tu cai. Tu cai. Porque coisas novas vão acontecendo. Vamos levar isso para a vida empresarial. Você vê a Kodak, a outra que tinha vídeos, locadora de fitas, eu esqueci o nome dela agora. Elas optaram pela estabilidade e não acompanharam o movimento. E eu entendo que é a mesma coisa nós. A partir do momento que a gente prefere a estabilidade, e você tinha tudo para estar estável, né? Estava estável Estava já, né? estável, né? E você optou, cara, nós optamos em, opa, peraí, essa estabilidade para mim não traz mais aquela felicidade, né? Eu costumo às vezes até brincar, Victor, que assim, eu conheci uma pessoa que ela era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Não tinha mais nada, não tinha a família, não tinha a felicidade, não tinha a alegria de viver. Então, a gente precisa estar nesse ambiente de movimento. Mas isso tudo que tu falou aí faz muito sentido. Só que as pessoas, teimosamente no nível inconsciente, não percebem isso. E aí se mantém nesse mesmo patamar. A prova disso, tu quer ver, essa empresa a qual eu saí, ela se achava estável. Depois que eu saí, 3 anos depois quebrou. Isso significa que esse meu inconformismo não estava de todo errado, né? Como que uma empresa tão poderosa em 3 anos quebra depois que eu saio? Não que eu fosse o pilar da sustentação, não é isso. Mas significa que as pessoas acreditam que o que elas estão fazendo é certo e não querem mudar a rota. Eu digo para minha equipe, né? Agora há pouco antes em off aqui, a gente falando com aquele outro rapaz, e tu falou, né, que a gente precisa inovar. E inovar, muitas vezes as pessoas acreditam
que é fazer algo novo. Inovar não é só fazer algo novo. A gente pode ter algo que já funciona, mas a gente deixar ele melhor. Então, a Sim. todo momento, nós precisamos nos inovar. Não é fazer o Vitor novo, mas é pegar esse Vitor que existe e melhorar ele, essa versão. Tanto é que eu digo, né? Eu não faço aniversário, né? Já tem, sei lá, bastante tempo que eu não faço aniversário. Aí você pergunta, ué, como assim tu não faz aniversário? Eu digo, não, cara, porque eu não tenho idade. Ué, tu não tem idade? Eu digo, não, eu tenho versão. Eu faço upgrade de versão todo ano. Ou seja, agora eu estou na versão Gostei. 6.0, no ano que vem eu vou para a versão 6.1, não dou pau, não tenho bug, não travo. Cara, eu estou sempre evoluindo, todo ano eu faço upgrade de versão. Por que todo Gostei, mundo, né, vou adotar. vai adotar? Vou adotar. Então, é isso, cara. Não tem idade, é ter versão. Aí, a partir do momento que tu toma essa consciência que eu não tenho idade, eu tenho versão, a gente inconscientemente já pensa, pô, eu preciso evoluir, porque tudo muda. O software tem versão, a Sim, inteligência artificial tem versão. Começou com sim. ChatGPT, agora já está na versão 4.0, que é o Omni. Enfim, tudo evolui. Esse mundo evolui porque nós acreditamos que a gente não precisa. Se tu pegar no teu hall de amigos e conhecidos, quantas pessoas buscam treinamentos comportamentais que vão ajudar eles a melhorar a sua versão? Pouco, muito Poucos. pouco, muito pouco. Poucos buscam isso. E tem tantos treinamentos ofertados no mercado para que as Sim, pessoas melhorem a sua versão, mas não buscam. Porque cai naquilo que tu falou, sabe? A zona de conforto. E a zona de conforto, já diz o nome, né? É confortável, porque não te exige. sim, Tu fazer upgrade de versão, ela exige. Por exemplo, um software, ela exige que os programadores pensem melhor, que criem coisas novas para uhum. melhorar essa versão. Nós, na nossa versão, nós precisamos fazer a mesma coisa. O que que eu posso fazer hoje para ser melhor amanhã? Qual vai ser a minha próxima versão? Porque uma coisa é certa que me veio isso na cabeça agora que eu nunca tinha pensado. A gente querendo ou não, a gente muda a versão. A questão é o quanto essa versão evoluiu. Ela continua, ela pode ter mudado o número, mas muitas vezes não muda o seu núcleo. Sim. Eu não sei se tu. Muda só a roupagem, mas o núcleo em si É, não muda. não sei se tu. Eu, como sou um cara de tecnologia, o Windows. O Sim, Windows, ele teve várias versões lá do Windows 3.11, não sim, mudava quase nada. Até chegar o Windows 95, que aí mudou a cara. mudou. Aí depois veio o Windows 98, que não mudou nada do Windows 95, só mudou algumas coisinhas ali a cara. Sim, Trocou a roupagem, que nem tu falou. Aí veio o Windows 10. Aí veio o Windows 11. Se a gente parar para pensar, não tem muita mudança ainda. E é muitas vezes o que a gente faz. Claro que eu não estou falando na questão técnica lá dentro, coisa e tal, mas o que a uhum. gente enxerga. Aí a grande pergunta é que fica, cara, as pessoas que me enxergam hoje, daqui a um ano como elas vão me ver? Porque daqui a um ano elas tu pode não estar mais aqui, mas tu pode ter deixado um legado. Pô, o Sim, cara cresceu, o cara foi isso, o cara foi aquilo. Não o cara teve isso, teve aquilo, mas ele foi isso. Não te soa muito diferente isso? soa. Lógico que soa. Demais, eu prefiro que quando eu me for, as pessoas digam, pá, o Vitor foi, não é o Vitor teve. Porque o que o Vitor teve fica, né? Fica na. Fica, mas assim, fica por um tempo. Agora, quem nós fomos, esse fica eterno, Exatamente. Quer né? ver um exemplo recente? O Pelé. Vai continuar rei o resto da vida. Sim, Os nossos netos, nossos tetaranetos, a gente não vai ter nem aqui. E as pessoas ainda vão falar do Rei Pelé, vão falar do Ayrton Senna, vão sim, falar do Silvio Santos. sim, E não vão falar que ele foi rico, foi isso e aquilo. Cara, falam o que fizeram. exatamente. Né? O Pelé, obviamente, um cara íntegro, que eu nunca vi ninguém falar mal desse cara.
né? Como muitos outros profissionais do esporte, do mesmo, que estão sempre envolvidos com uma coisa ou outra, sério, não sei o quê, parará. Então, quer dizer, eu acredito que a evolução é essa. É tu te permitir todo dia, tu literalmente ajustar a tua versão. Concordo. Vitor, poxa, que bate-papo bacana. É, né, cara? Eu também gosto disso. E assim, quando o bate-papo é gostoso, a hora passa. Passa. Eu só tenho que te agradecer mais uma vez. Ah, bem capaz. Você tá Eu que aqui. agradeço. E eu acho que a gente vai ter que marcar outros bate-papos desse. Porque tem. Ó, eu cheguei a fazer 3 perguntas do que tava aqui no meu script. É que minhas respostas são muito longas, então. Não, é porque eu gosto esse script aqui, essas perguntas, é só pra eu me orientar. Mas eu gosto de fazer pergunta em cima das respostas. E às vezes isso daí vai indo para um caminho que fica até mais gostoso, mais legal do que o que eu escrevi aqui. Então, só tenho que te agradecer. Ah, eu que agradeço, cara. Agradeço a oportunidade, agradeço essa lembrança, né, de tu teres lembrado de mim para me convidar para esse podcast. E espero que em breve a gente possa fazer outro, então, né? Com certeza. Mas antes de finalizar, aproveita aqui, ó, essa câmera. Faz o teu merchan. Quem quiser saber mais do Vitor, quem quiser saber mais da Cover, manda o recado. Beleza. Bom, a história da Cover vocês já viram, já sabem, né? Como nasceu. Então fica aqui. Quer conhecer mais a Cover? Covere.com.br. Quer conhecer mais o Vitor Prates? Entra nas redes sociais. Tem o Vitor Prates oficial e o Vitor Prates pessoal. Nos dois será um prazer tê-los aqui comigo. E eu deixo aqui também um desafio para esses que irão nos assistir ou que estão assistindo. Escrevam 3 palavras que eu terei o maior prazer em criar uma frase especificamente como é que se diz? Personalizada para vocês. Eu gosto muito dessa brincadeira de palavras. Me dá 3 palavras que eu crio uma frase com essa palavra. Há anos eu faço isso, que exercita a criatividade. Sim. Então fica aqui. Quer uma frase? Coloca lá 3 palavras e o assunto que vocês querem. Pode ter certeza que não vai ser o ChatGPT que vai escrever. E muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Obrigado se ficaram até aqui, é que gostaram dessa história. E eu gostaria de terminar dizendo para eles que se eu conseguir isso, eu tenho certeza que é possível vocês conseguirem também. Porque quando a gente tem um sonho, ninguém pode dizer para nós que é impossível. Né? Ninguém. É a gente que se auto-sabota. A gente que diz que não é possível, não vai dar certo, porque não sei o que. Um monte de palavras que só contaminam a nossa energia. É verdade. Bueno, muito obrigado, tio. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E vou deixar um convite aqui para a gente fazer um podcast só para falar de marketing digital também, para falar da Cover. Perfeito. Combinado? Ótimo. E tu vai te surpreender, porque eu penso marketing completamente diferente do que tu vê. Isso é ótimo, isso é ótimo. Ai, ai. E você que está nos assistindo, gostaram desse bate-papo? Curtiram? Ó, o Vitor fez um desafio, hein? Coloca aqui, comentem aqui 3 palavras que ele vai lá e vai criar uma frase personalizada para essas 3 palavras que vocês deixarem aqui. Perfeito? Aproveita também, se inscreve, ative o sininho, compartilhe essa história magnífica, porque tem muita gente que aos 40 anos, assim como eu, 50, 60, tá passando por essas mesmas situações, querem mudança e elas precisam entender que essa mudança é possível. Assim como também gente de 30, 20, por aí vai. Combinado? Nosso podcast está aqui no YouTube, está nas plataformas de podcast, está lá na programação da Chroma Mais TV, os cortes estão lá nas minhas redes sociais e é um prazer enorme tê-los aqui até o final. Um grande abraço e até o próximo episódio.